Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado. Como sabem também que a gente sempre recebe convidado especial, é uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver as entrevistas. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar aqui com o mais novo vereador da Câmara Municipal de Guarujá. Se bem que novo, para essa pessoa, é uma palavra até incoerente. Estou aqui com o vereador Vanderlei Maduro dos Reis, um verdadeiro veterano da política de Guarujá, para muitos um professor da arte de fazer política. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço, Valdir, poder estar aqui hoje no seu programa novamente. Mas realmente, política é uma coisa que não tem como dizer que guarda na bagagem. Evidente que a experiência fica alguma coisa, mas estamos sempre aprendendo, cada gestão é um novo aprendizado. Eu estou aprendendo novamente com essa gestão que está aí. É totalmente diferente das que eu participei. Hoje até a legislação é outra, vimos aí uma eleição para presidente da República que nos ensinou a fazer política, né? Então estamos aprendendo. E realmente eu te agradeço a oportunidade de estar aqui nesses 5 meses que eu estou ocupando a cadeira de vereador, pois ainda há um recurso a favor do ex-vereador o Zé Teles, e vamos aguardar esse julgamento para que a gente possa então definitivamente tomar uma posição, seguir e marcar a nossa bússola, que rumo devemos tomar. Explicar também para o telespectador, eventualmente algum telespectador desavisado das questões políticas da cidade, a Câmara de Guarujá tem 17 vereadores. O vereador José Teles Júnior, ele foi o eleito da coligação e o Vanderlei Maduro era o primeiro suplente. A Justiça Eleitoral entendeu que houve abuso de poder por parte do candidato, na época, José Teles, com um processo que tramita aí já há bastante tempo, desde a eleição de 2 anos atrás, inclusive com acusações de compra de votos. O Tribunal Regional Eleitoral acatou a denúncia e afastou o vereador José Teles Júnior, razão pela qual o primeiro suplente, o vereador Vanderlei Maduro dos Reis, assume. Como é que está esse processo? Ainda está, você falou, ainda está em fase de recurso, está uma morosidade. Infelizmente é o Brasil, é a justiça, isso atrapalha a mim, atrapalha a administração, atrapalha o próprio vereador José Teles, que também tem a sua expectativa para um julgamento favorável a ele, e isso saiu agora, no dia 22, se não me falha a memória, do Ministério Público Federal, e foi para concluso ao juiz, ao ministro, né, ao ministro Barroso, que deverá proceder ali o julgamento daquela lide. Eu não sei qual será o resultado, vou aguardar, espero que ele seja o mais breve possível, porque assim acerta de uma vez o número de vereadores em Guarujá. Hoje, na verdade, eu diria que ele estaria com 18, né? Porque os etéreos nós não podemos tirá-lo fora ainda, uma vez que ele prossegue com um recurso a ser julgado pelo Superior Tribunal Eleitoral. Essa morosidade nós conhecemos. Ainda outro dia eu via na televisão um julgamento da eleição de 2012. Pode ser que esse processo nem seja julgado ainda nessa legislatura. E isso é que é ruim, e isso é que nos deixa indefinido na função real de qual é o nosso papel ali. É isso que eu ia te perguntar. O que dá para fazer numa situação dessa, como um vereador, que na verdade é suplente, mas que não é suplente porque está no exercício do mandato? É uma situação, se não esdrúxula, engraçada, né? Porque você fica, na verdade, engessado. Vamos supor que eu quisesse trilhar o caminho de um opositor. Um vereador de oposição, ele necessita de tempo para trabalhar, ele precisa fazer requerimentos, ele precisa buscar provas, ele precisa juntar contratos, ele precisa trabalhar na noite, no dia, para fazer as verificações necessárias, vamos supor aí no caso do lixo, no caso da saúde, no caso... Enfim, a série de coisas que o vereador teria por obrigação de fiscalizar, porque esse é o real papel do vereador, é ser um fiscalizador. Mas eu precisaria de tempo, porque a justiça, como ela é lerda, eu daria entrada agora, teria que dar entrada no Ministério Público ou no GAECO, onde eu achasse que fosse necessário fazer oposição, e, evidentemente, isso levará tempo, até para que a resposta da municipalidade, com relação àqueles contratos que nós possamos ter pedido,
levaria uma demanda para chegar. E nesse período pode ser que eu perca o mandato. E aí, como é que ficaria? O outro, será que daria prosseguimento? Exato. Dificilmente. Até porque não virá a resposta a ele. A resposta poderá vir à Câmara e a opinião dele pode ser totalmente adversa da minha ou de outro qualquer que esteja nas minhas condições. Então fica difícil você tomar uma posição de opositor hoje, para dar prosseguimento a esse tipo de coisa. De outro lado, o que eu sugeri e optei em fazer é acompanhar aquilo que eu entendo de que está correto dentro da administração, aquilo de que a administração vai caminhando, até porque eu não vejo grandes problemas hoje na administração do Dr. Walter, ela está muito singela, muito simples, não vejo grandes obras, não vejo um trabalho difícil, poucos contratos que possam gerar dúvidas, e a gente vai levando. É evidente que eu não quis ainda tomar uma posição definitiva por causa dessa minha situação. Eu espero que seja solucionada agora até o final do ano, se Deus assim o permitir, ou o mais breve possível, para que a gente possa fincar a bandeira. Eu vou trabalhar desta forma. Agora, você falou um negócio interessante, que é que toda a sociedade parece que está passando por uma transformação em vários aspectos, logicamente também na arte, ou naquilo que se chama de arte de fazer política, né? Você é filho de político. Meu pai foi vereador, foi prefeito por um tempo na época do Bueno, foi presidente da Câmara 2 vezes, foi vereador por 4 legislaturas. Você acompanhou seu pai nas campanhas? Sim, acompanhei. E fez campanha também para si próprio. Com certeza. De uma certa... Mudou tudo? Valdir, quando eu entrei na minha vida pública foi em 1987, não, 88, foi a eleição de 87 para 88. Em 87 eu tinha amigos que trabalhavam no Porto, que eram comerciantes aqui de Vicente Carvalho, nós somos nascidos nesta cidade, então nós tínhamos muitos amigos. Eles patrocinavam as festas para que você fosse lá dar a sua palavra, te apresentar. Então fazia o churrasco, dava cerveja, dava guaraná, você não gastava um tostão. Era uma honra para eles que você comparecesse lá. E assim eu me elegi na minha primeira eleição com 800 e tantos votos, 821 votos, 819 votos, se não me falha a memória. Com os amigos que eu tinha da época. A segunda eleição já foi um pouco diferente. Tinha ainda aqueles amigos, mas você já foi obrigado a bancar alguma coisa. Na terceira eleição você já tinha introduzido o boca de urna, já tinha introduzido umas camisetas, showmício, e aí você já tinha que ter um valor econômico agregado a você, a empresas, a amigos que pudessem lhe ajudar, para que você pudesse chegar não só a vereador, como a prefeito. Tinha que ter bala. Na minha quarta eleição, então, a coisa já ficou totalmente por conta, que eu costumo dizer, pode quebrar o porquinho, que ninguém vai te ajudar. Então vai ficar por conta de você mesmo. Então você tinha que custear essa eleição sozinho. Esta última eleição não foi diferente, foi uma eleição extremamente vigiada pelo Ministério Público, pela uma lei eleitoral draconiana, que não deixava você fazer muitas coisas, e o que fizesse tinha que estar muito, muito legalizado e contabilizado no TSE. E aí, essa próxima eleição, que foi a do Bolsonaro, mudou tudo. Totalmente. Mudou tudo, nós vimos aí o pessoal do PT gastando fortuna. Ainda há pouco eu vi uma reportagem que foram 37 milhões e parece que estavam precisando de mais 5 ou 6 para pagar um restante de caixa que ficou. E viu o Bolsonaro aí em torno de 3 milhões de reais, conseguiu se eleger presidente da República. Uma coisa inédita e demonstrou claramente de que hoje a mídia social, o celular, é a grande arma de qualquer político. Precisa investir nisso, porque o que o tornou o instrumento essencial para a eleição? Porque você consegue participar. Se eu digito aqui que estou fazendo esta reunião, alguém pode entrar e dizer, mas tu é mentiroso, hein? Tu não está aí, tu está em tal... Quer dizer, ele participa, coisa que a televisão não te dá o direito de participar. Tu senta no sofá, é obrigado a assistir aquele programa
estático, o cara fala o que quer e você só pode conversar ou com o gato, ou com o cachorro, ou com o sofá, porque você não consegue conversar com ninguém. Já nos grupos sociais você consegue dar a sua opinião, você consegue postar, você coloca vídeos ao vivo, você faz transmissões e você recebe transmissões. Então, esse passou a ser a grande arma do político do futuro. Político que não aprender a usar a mídia social tá fadado ao sepultamento? Eu acredito que sim, terá uma dificuldade muito grande para poder transmitir aquilo que ele quer à população. É muito difícil transmitir hoje, a população não tem tempo, a correria é muito grande para você ficar soltando papel, o povo não gosta de ler papel, ainda critica porque na verdade acaba entupindo bueiro, sujando rua, e hoje as campanhas estão direcionadas e são executadas pela mídia social. Agora, você tem uma bagagem também, uma experiência também no jeito sorrateiro, vamos dizer assim, de se fazer campanha política, não na sua parte, logicamente, mas você já vivenciou aí no passado recente, nem tão recente de Guarujá, aquele jeitinho, aquela tramóia, aquele jeito aí de acabar criando um ambiente de uma notícia falsa, de uma coisa contra um determinado candidato. Parece que a crítica, pelo menos que se faz a esse uso excessivo das mídias sociais, é justamente a facilidade com que você propaga uma notícia falsa. Né? Mas, isso sempre existiu. Sempre existiu, sempre existiu. Antes era no papel. Era mais difícil, Era no papel. Eu perdi uma eleição de prefeito com uma fake news feita em jornal. E você sabe dessa história, não vamos narrar aqui porque ela é extremamente grande e já é passado. Mas eu perdi uma eleição de prefeito que estava ganha com fake news. Feita em jornais que lavaram a cidade de jornais, contando mentiras e você não tem tempo de combater aquilo. Já no celular você até tem, porque a rapidez com que a mídia social transmite, assim faz com que muita gente, ao ver, diga, não, peraí, aquilo que eu vi não é verdadeiro, está chegando outro aqui. No jornal não dava. Então, era realmente feito. Sim, tinha. Havia só jornais para fazer esse tipo de coisa, transmitir notícias falsas. Então, isso não é novidade. A novidade é que precisa saber operar hoje o celular e entrar nas mídias sociais. Então, você vai ter que contratar alguém que seja extremamente bom nisso. Eu diria que chegou a vez dos hackers, né? Que são pessoas que têm realmente um conhecimento muito avançado para mexer com o celular. Eu acredito que as próximas eleições serão sim eleições que vão ter fake news, vão ter propagandas em excesso dentro do celular. Pode ser até que esgote esse meio de propaganda também, se tenha que buscar um novo, né? Porque a população vai acabar se enjoando de ver tanta propaganda política. Mas eu acho que no momento é o que está em voga e demonstrou isso aí para nós o Bolsonaro. Falando de Bolsonaro, né, logicamente puxando essa história, essa questão do Bolsonaro, a gente estava até conversando um pouco antes, o jeito essa coisa de contra tudo, vamos acabar com tudo e com todos, esse tipo esse discurso raivoso até com relação a tudo que está na política, demonstrou assim que nunca foi tão eficiente ser oposição do que hoje em dia, né? Atirar pedra. Valdir, não é só isso. Se eu chegar hoje e pegar uma rodinha aqui, mesmo aqui onde nós estamos, de 10 pessoas, eu duvido que uma das 10 diga que está 100% satisfeita. Que não está aborrecido com nada. Seja com o prefeito, governador, presidente, com o vereador Câmara. Que ele elegeu, com o governador, com o presidente da República, com o delegado, com o juiz, enfim, com todas as instituições democráticas criadas e que nós temos que conviver. Com certeza, nenhum dos 10 vai dizer que está 100% feliz. O que o Bolsonaro fez deu um tiro, que eu diria para você, de cartucheira. Espalhou chumbo para todo lado. Então, ele atingiu todos que estavam com raiva. Eu estou com raiva de que está desemprego, ele atingiu. Eu estou com raiva do PT, ele atingiu. Eu estou com raiva do não sei quem, ele atingiu todos. Entende? Agora eu vejo que ele começa a se enquadrar dentro do que é necessário. Botar o pé no chão. Botar o pé no chão. Eu não tenho competência para administrar financeiramente esse país. Quem que eu vou buscar? Paulo Guedes. Paulo Guedes está aqui, você será o ministro,
os nomeados serão seus, eu só vou assinar, agora cuida. Chamou lá o general fulano de tal, você vai cuidar disso, tá aqui, vou te nomear. Chamou o outro lá, você... Sérgio Moro, que era um ícone, Sérgio Moro, atualmente é um exatamente, ícone da justiça, um homem que pregou justiça, um homem que demonstrou para a sociedade brasileira de que tem jeito de se acabar com a corrupção, de se acabar com as quadrilhas, e disse a ele, nomeia quem você achar que deva ser, eu só assino. Então eu acho que ele segue o caminho que vai acabar satisfazendo todos os que estavam enraivecidos e que estavam querendo uma justiça social. E vamos ver, torcendo para que dê certo. Vi, por exemplo, o caso dos médicos cubanos. Vamos pegar aí o médico dos casos cubanos como exemplo, porque é uma coisa. Numa declaração que ele deu, imediatamente Cuba rompeu os contratos e levou os médicos embora. E aí vem a surpresa quando você vê a própria TV Globo colocar de que já está completo o número de médicos que saíram. Aí eu me pergunto, por mais idiota que eu possa ser, então tinha médico brasileiro para trabalhar nisso? Porque eu acho estranho que um médico brasileiro não queira ganhar R$11.800 num desemprego desse, numa crise dessa, e era o que ganhava, na realidade, os médicos cubanos. Ficavam ali com 25%, 30%, o resto ia lá para a República Cubana, né? Então eu lhe pergunto, aquilo era para atender a população ou aquilo realmente era para atender Fidel Castro? É complicado. É complicado. Não entramos nessa discussão porque ela é muito profunda, é muito ideológica e, na verdade, eu te confesso, eu não tenho competência para entrar numa discussão ideológica dessa. Mas o mais importante você falou, é o fato de estar completo já, praticamente completo o quadro e a população, que é quem ficou no meio do tiroteio, aí acabar, pelo menos, aparentemente, não vai sofrer. Pelo menos vai entender o idioma, porque eu recebia muita reclamação que se ia no posto de saúde e o médico cubano falava um castelhano tão arrastado que ele não sabia o que ele tinha dito. Já é difícil entender letra de médico. Já é difícil de entender. Ainda com um idioma diferente. Eu espero que isso dê um grande resultado para a população brasileira, que está aí atenta e esperançosa. Duro, mesmo ainda nessa condição de o mandato ainda sob recurso, a possibilidade, inclusive, do vereador José Teles, voltar, e como você mesmo disse hoje, por conta dessa indecisão na justiça, agora já, em vez de 17, acaba tendo 18 vereadores. Mesmo assim, você faz, logicamente, uma leitura aí, experiente que é nas coisas da política, sobre a gestão pública, tanto no âmbito do Executivo quanto no âmbito do Legislativo. Queria que você fizesse um pequeno balanço, só ia te pedir para fazer isso depois do intervalo comercial. Com certeza. Rapidinho, a gente vai para o intervalo, que é rapidinho, mas antes eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa dessa edição do Assunto Cidade, Jornal Assunto Cidade, Jornal de Guarujá, que assim como esse programa, graças aí ao apoio dos nossos colaboradores, poucos, mas valorosos colaboradores, a gente consegue manter esse programa e o jornal produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista. Nessa edição, o jornal faz aí há 13 anos já uma leitura apurada da cena política. Nós colocamos aí como destaque nessa edição essa quantidade absurda aí de imóveis novos e fechados em Guarujá, ou seja, sem comprador. Pelo menos 1.500, um cálculo preliminar feito pelos corretores de imóveis, um cálculo preliminar de pelo menos 1.500 apartamentos fechados por conta de diversos fatores, entre eles o alto valor dos impostos e há uma fuga da realidade aí com relação aos valores venais dos apartamentos novos lançados. O Assunto Cidade está toda sexta-feira nas redes sociais e aos sábados nas ruas, edição impressa. O programa Assunto Cidade volta já, depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Fique com a gente. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros.
A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o vereador Vanderlei Maduro dos Reis, do PPS de Guarujá. Vereador que assumiu o mandato no ano passado por conta da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de afastar o vereador José Teles Júnior, eleito aí como no primeiro lugar. Maduro, como primeiro suplente, assumiu essa vaga. Esse processo ainda está em andamento, como o próprio Maduro alertou aqui no primeiro bloco, da maneira que a impressão que dá é que o Guarujá, em vez de 17, tem 18 vereadores, porque o vereador José Teles não é uma carta fora do baralho, pode voltar a qualquer momento, assim como também pode ser efetivado o mandato do vereador Maduro dos Reis. Mas, do alto dos seus vários mandatos e da sua vasta experiência como vereador e também na gestão aí de recursos públicos, presidente da Câmara que foi durante vários mandatos, deixei aqui no ar aquela pergunta. Você deve, logicamente, ter uma leitura assim, não precisa contar em detalhes, mas qual é a sua visão, tanto da gestão do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo hoje no Guarujá? Olha, dentro do Poder Legislativo, é onde a gente mais convive e tem um conhecimento mais aprofundado, uma vez que eu fui presidente por 3 legislaturas seguidas, eu vejo de que o Legislativo, ele tenta por si só ajudar a administração em tudo que tem ido para lá. O prefeito não pode reclamar do Poder Legislativo de forma alguma, porque o Poder Legislativo tem sido um irmão à administração do Dr. Walter Suman. Tudo que tem ido para lá tem passado com folga, de 16, de 17, dificilmente não vai pela sua totalidade. Os vereadores têm se esforçado o máximo para poder diminuir o custo do Legislativo, e isso prova com a devolução de dinheiro que o presidente tem feito. Isso não é uma economia unicamente do presidente, é uma economia do Legislativo. E isso tem sido realmente levado a muito sério e tem se devolvido quantias marcantes para a administração do Dr. Walter Suman fazer as suas aplicações onde ele acha que deva ser. Você devolveu também? Eu devolvi 13 milhões. Naquela época, quando eu tinha um orçamento de 18. Hoje está se devolvendo aí, eu acredito que 6, 7 nesse ano, e o orçamento deve ser próximo de 40. Não que isso desprestigie, não, é que era uma outra época, uma coisa diferente. Hoje o vereador já tem um número maior de assessores, o Legislativo foi reformado, precisa se consumir um pouco mais de mão de obra para manter. A casa melhorou muito, deu muito mais conforto à população do que eu tinha na minha época. E isso acabou, evidentemente, elevando o custo. Nisso aí o presidente tem sido um homem correto, tem feito a parte que lhe cabe, e eu acho de que o Legislativo caminha bem. Se criticar o Legislativo hoje é por pura maldade. O Legislativo tem realmente mantido uma economia, tem procurado trabalhar, não deixa nenhuma sessão terminar por falta de quórum ou por falta de vontade de trabalho. Os vereadores têm se empenhado, têm desenvolvido e têm apoiado a administração municipal. Por outro lado, a administração municipal, ela também tem tentado, porém é aquilo que nós vimos agora aqui em uma manchete do jornal, as dificuldades na arrecadação. Por que dificuldades? Porque hoje nós temos aí em torno de 100 milhões de inadimplentes, não foram pagos. Esse dinheiro não entrou nos cofres públicos. E você fala assim, mas 100 milhões, você imagina quantas creches, quantas escolas, quantas coisas poderiam estar sendo construídas se tivesse entrado esse dinheiro. É o retrato social de Guarujá. Hoje o Guarujá deve ter, eu ainda não me aprofundei nisso, mas eu acredito que ele deva estar aí com 3%, 4%, no máximo
de investimento, do orçamento total de investimento. O orçamento total desse ano que está terminando deve ter sido em torno de 800 a 900 milhões. Eu estou falando aqui por suposições, por aquilo que você falou, por experiência. Eu acredito que tenha sido isso, próximo a 800, 900 milhões de reais. Se você pegar isso, nós teríamos aí 270 milhões aí para 270 milhões para investimento. Não, seria menos. Menos. 20 e tantos milhões, 27 milhões. Não chega a 30. Não chega a 30 milhões para fazer investimento. Então você veja que tem que socorrer a área B, socorrer a área C, não sobra nada para investimento. Então fica difícil você fazer um gerenciamento crescente da tua administração. O Dr. Walter tem pelo menos feito aquilo que Guarujá necessita nesse momento. Mantido a tranquilidade da cidade, manter ela limpa, trazer o turista e o veranista de volta ao município de Guarujá, para que agora, nesse futuro breve, muito próximo, a gente possa começar a construir. É evidente de que hoje nós temos um número de apartamentos, mesmo falado por você, um número de apartamentos aí à venda. Eu acho que hoje no Guarujá quem mais ganha dinheiro é o cara que faz letreiro de vende-se. Esse deve estar ganhando dinheiro, porque o corretor não está, a administradora de imóveis também não está, o número de inadimplentes é muito grande, apartamentos à venda, não tem um prédio nessa cidade que não tenha pelo menos 1 a 2 apartamentos à venda. Agora, isso é culpa de Guarujá? Não, isso é culpa de uma crise nacional que acabou por atingir Guarujá, que é aquela cidade, aquele apartamento que você tem para tirar suas férias, para passar os teus finais de semana, e que como você está se apertando na tua origem, é o primeiro que você põe à venda. Isso impõe uma releitura, então, da parte da gestão local também. Sim, temos que fazer isso, não há dúvida disso. Não vai ser, evidentemente, fazendo aumentos gradativos que nós vamos conseguir trazer esse povo. Nós precisamos entrar na realidade do mercado local e nacional. Há uma expectativa muito boa com o novo governo que se projeta e que a gente tem a esperança de que se volte a circular a moeda nacional como se fazia antes. Hoje é difícil arrumar dinheiro, Valdir. Todo mundo que tem um pouquinho segura, ninguém quer comprar nada, ninguém quer vender nada se não tiver necessitado. E o que nós temos aí são vendas de apartamentos de pessoas que estão necessitadas, passando apuro em algum lugar. Exato. Bom, imaginei que seria e foi de fato uma entrevista sensacional. O prazer de poder voltar a entrevistá-lo como vereador. Sempre tive muito prazer nas outras ocasiões que você ocupou os seus cargos públicos. E fico à disposição aí para a gente conversar aí com mais frequência, fazer sempre essa análise produtiva aí sobre as questões locais de Guarujá. Pelo lugar, queria te agradecer muitíssimo pela presença, porque infelizmente já tenho o meu tempo. Não chegamos nem a falar das nossas emendas. Mas você pode falar rapidamente, das emendas. Tem várias emendas. O vereador tem aí aproximadamente 600 mil reais de emendas que ele pode dirigir a alguns lugares. Uma medida boa nessa questão das emendas. É uma medida boa porque, por exemplo, eu destinei as minhas a essas praças que estão abandonadas no Paicará. E que outrora eram praças esportivas, de prática de físicas, e onde a população se reunia, e eu quero ver se eu destino aí, por exemplo, a D10 ali no Paicará, está abandonada, e outras da Vila Áurea, que está abandonada, mas não é que está abandonada por falta de gerenciamento da administração pública, é por falta de recursos mesmo. Então, já que eu tenho direito a essas emendas, eu vou gerenciar para que ajude o prefeito a poder recuperar e resgatar aquelas praças. E não precisa ficar só indicando, fazendo indicação para arrumar. Você pode impor. Vou impor, porque elas são impositivas. O caso, por exemplo, do CRPI. Eu destinei 50 mil reais, 48 mil reais das minhas emendas para ajudar o CRPI, que ajuda essa população. Exatamente. Então nós fizemos isso, destinei parte para compra de ambulância, porque eu tenho 300 para a saúde e 300 para outras questões, diversos atendimentos.
E eu destinei esses da saúde mais para isso, para que a é. gente possa ajudar. Assim como os outros vereadores fizeram também. Então você veja que o vereador em si, ele está imbuído em trazer uma dignidade ao povo guarujaense, dar uma obra que mereça ser respeitada e admirada pela população guarujaense. Valdir, meu muito obrigado por poder participar do teu programa. Eu sei que o horário venceu e televisão, o horário é caro. Agradeço ao teu telespectador por nos receber em sua casa e um beijo no coração de todos. Valdir, mais uma vez, muito obrigado. Eu que te agradeço, Maduro. Obrigado sempre pela companhia. E agradeço a você pela audiência, logicamente. Amanhã é um novo assunto de cidade. Até logo a todos.